Seguinte, a gente vai terminar então hoje dilatação. O que a gente viu semana passada, né? A gente viu dilatação superficial. A gente tinha a dilatação linear, que é só o quê? O comprimento. Agora a gente tem o quê? A dilatação de áreas, que é superficial. E tem a dilatação o que agora? A volumétrica, que é o quê? Do volume, né? Agora o corpo todo vai dilatar e tudo importa, tá bom? Por exemplo, é o seguinte, ó, se eu pegar um cubo aqui, ó, e aumentar a temperatura. Se o ΔT aqui, ó, aumentar, ele vai dilatar tanto na direção x, y e z, tá? Então as três dimensões agora do corpo vão dilatar, tranquilo? Então é o seguinte, ó, tem a formulinha? Tem a formulinha. Você tem que lembrar que a formulinha é parecida com as outras, ó. A qual que você lembra mais, né? A da dilatação linear, que é ΔL é igual a L0 alfa ΔT, tranquilo? A da volumétrica vai ser muito parecida, porque vai ser ΔV é igual a o volume inicial vezes o coeficiente agora, tá bom? Só que lembra lá, ó, você vai dilatar na linear, é um alfa aqui. Na superficial, é mais um outro alfa. Se é na volumétrica agora, é mais um alfa, ou seja, são 3 alfas, que a gente chama de quê? De gama, tá? Então agora, ó, a gente tem o quê? O gama representando a dilatação volumétrica, tá? Vezes ΔT. Então o que mudou na formulinha aqui, ó, basicamente foi isso aqui, tá? Então lembra, ó, que gama é o coeficiente, né? Vou colocar aqui, ó. É o coeficiente de dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica, tá? É possível de você volumétrica não achar isso em uma tabela? É, porque você vai provavelmente achar quem? O alfa. Para saber o gama, então o que você tem que fazer? Multiplicar por 3, tá bom? Então, esse aqui que é o óbvio, tá? O óbvio é 3 gama é igual a 3 alfa, tranquilo? Pronto, é esse aqui que você tem que saber de dilatação de sólidos, tranquilo? Dá o print aí. Tem os detalhezinhos aqui? Tem. Por exemplo, cadê? O negócio aqui. Que é o seguinte, ó. Vamos discutir um cadinho aqui. A gente viu a dilatação de sólidos, tá? Mas a gente sabe que é o seguinte, não é só o sólido que vai dilatar. Se eu pegar a água num líquido, ele também dilata, assim como o gás. Então, qualquer corpo que eu aumentar, variar a temperatura, eu vou variar o volume dele. Só que aí eu pergunto para você o seguinte, ó. Quem dilata mais? Sólido, líquido ou gasoso? Ou gás, tá? E qual desses estados aqui, ó? Então, pensa na mesma substância, tá? E eu pergunto para vocês qual que dilata mais. Aí, muita gente vai pensar o seguinte: uai, eu acho que é o gás, porque as partículas do gás aqui, ó, já estão distantes umas das outras, né? Só que nesse caso aqui, ó, tá correto, é isso mesmo. Tá? O gás vai dilatar mais. Uai, por que o gás dilata mais? Olha só, vamos pegar, por exemplo, o sólido. Vou pegar aqui, ó, duas partículas aqui, ó. Representando o sólido, tá? Aí o líquido vai estar para cá, assim, mais ou menos, e o gás vai estar mais distante, né? É até meio vacalhado mesmo. Isso aqui, ó, entre eles é o quê? É a ligação química, tá bom? Vamos supor que os três aqui estão à mesma temperatura e eu vou o quê? Variar de temperatura aqui os três. Quem que dilata mais? Nesse caso aqui, ó, você tem que pensar o quê? Em força de ligação. Porque olha só, a variação de temperatura vai ser a mesma para todo mundo, ok? Só que o seguinte, o sólido ele tem o quê? Uma força de ligação muito grande. Então as partículas aqui, ó, uma não deixa a outra o quê? E muito afastada da outra, tá? Então vai segurando aqui, ó. Então a força de ligação no sólido é maior do que a força de ligação no líquido, que é maior que a força de ligação química no gás, ok? Então quem dilata mais? Quem dilata mais é o gás, porque a ligação química lá é o quê? É mais
fraca, ok? Então, ó, o ΔV do gás é maior que o ΔV do líquido. Vou colocar de corzinha diferente, ó, que o ΔV do líquido, que é maior que o ΔV do sólido. Pessoal, onde que isso faz diferença? Nesse negócio que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Olha só, sólido. Tá? Que é o seguinte, ó, dá o print aí. A gente tem um negócio que a gente chama de quê? Dilatação aparente. Ok? O que é esse negócio aqui, ó, da dilatação aparente? Olha a treta aqui, ó. Imagina o seguinte. Você pegou aqui, ó, um recipiente de vidro, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, ó, vidro. E colocou aqui ele cheio de um líquido. No caso aqui, poderia ser a água, tá? Não tem problema não. A gente vai ver que tem um negocinho especial com a água. A água tem uma dilatação anômala, tá? Mas o que eu tô interessado aqui é o seguinte, ó. Eu peguei o vidro, coloquei líquido dentro dele, água, por exemplo, e coloquei até a tampa, filho, até o talo. Só que eu vou esquentar os dois aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Nesse caso, se você fizer esse experimento, vai rolar o seguinte. Vou desenhar aqui de novo, ó. Ao final do experimento, como o líquido está dilatando, parte dele vai o quê? Ir para fora aqui, ó, do recipiente. Aí muita gente vai falar o seguinte: então esse aqui é o ΔV do líquido. Só que tá errado. Por que tá errado? Porque ele tem que lembrar o seguinte, ó, é só o líquido que dilata aqui nesse caso? Não, o sólido também dilata, tá? Então, ó, o sólido, vou até colocar de vermelhinho aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, é a dilatação do sólido, tá? E o líquido também vai dilatar. Uai, professor, se o sólido dilata igual o líquido, por que derrama então? Aí que você tem que pensar, igual eu falei no último slide, ó, no último quadro aí, ó. Quem que dilata mais, o líquido ou o sólido? A dilatação ΔV do líquido não é maior do que o ΔV do sólido? Por isso que cai um pouquinho aqui, ó, tá? ΔV do sólido. Tá bom? Então, ó, o que o líquido dilatou mesmo de verdade? O líquido, ele dilatou, foi só isso aqui? Ele dilatou mais o tantinho que o sólido dilatou também. Tá? Então, ó, esse negocinho, na verdade, que caiu aqui para fora, é o que a gente chama de quê? Dilatação aparente. Então, esse aqui é o ΔV. Mas eu acho que o Kaique tá querendo perguntar o seguinte, ó. Se esse vidro aqui, eu entendi mais ou menos aqui, ó. Se o vidro fosse temperado, né? Porque a gente sabe lá, tem um vidro comum, né? E tem um vidro temperado, que é aquele vidro que você pode colocar no forno micro-ondas, no forno lá, no fogão e tudo mais, ok? Ainda assim, aconteceria o fenômeno? Aconteceria, tá? Por quê? O líquido, o ΔV, o gama dele é muito menor, é muito maior do que o do vidro, em qualquer situação, tá? Só que ia ser o quê? Um pouco menos, tá? Então, aconteceria também, tá? O líquido sempre vai dilatar mais que o sólido por causa da ligação química, tá? Pode ter um líquido que dilata o mesmo que o sólido? Conheço não, tá? Nunca nem pesquisei sobre isso para falar a verdade. Mas o natural de acontecer é o quê? Que o líquido dilate sempre mais do que o sólido, tá bom? Então, como a gente vai calcular isso aqui, ó? A dilatação aparente, ó. Ó, ΔV aparente. Na verdade, a gente quer calcular o quanto que o líquido dilatou de verdade, tá? Então, coloca aqui, ó. ΔV do líquido. O ΔV do líquido vai ser o quê, ó? O que o líquido dilatou na verdade mesmo foi o quê? Foi esse tantinho aqui, né? Que foi o tanto que o sólido cresceu, mais o aparente. Então, ó, o ΔV do líquido total é o quê? É o ΔV do sólido mais o ΔV aparente. Tá? Então, essa é a dilatação aqui, ó, total do líquido. Tranquilo?
Então toma cuidado aí, ó, algumas questões, tá? Porque vai falar, ó, derramou um tantinho. O que você pode falar desse tantinho? É o que dilatou da verdade? Não, o que dilatou na verdade é o tanto que o recipiente dilatou mais o aparente, tá bom? Onde que isso aqui a gente vê aplicado? Em termômetros, tá? Dá o print aí. Olha só então, a dilatação aparente, né? Vai, eu coloquei de novo. Preparei mal aqui então. O que rola aqui, né? O sólido vai dilatar um cadinho, mas o líquido dilata um cadinho mais ainda. Tá? No termômetro é a mesma coisa, tá bom? Olha só, imagina aqui que a gente tem um termômetro a 10 graus Celsius. E eu vou fazer o quê? Vou aumentar a temperatura dele. Ou seja, vou passar, sei lá, vou colocar 100 graus Celsius aqui. Tá? Então, só que olha só, quando eu aumentar a temperatura do termômetro, o que vai acontecer com o termômetro? O bulbo aqui, ó, ou seja, essa parte que contém o líquido, bulbo, vai dilatar? Vai. O mercúrio aqui dentro vai dilatar também? Também vai. Quem dilata mais? O mercúrio, porque o coeficiente de dilatação dele vai ser maior, ligações químicas, né? Então o que vai rolar aqui, ó? Vou até exagerar um cadinho aqui, ó. Vai dilatar esse tanto aqui o bulbo, ok? Uma pessoa entortou também? Fih, vem cá desenhar pra você ver o quanto que é fácil. Vem cá. Aí, ó, retinho aqui, ó. Lógico que não, né? Tem a manha aqui, ó. Você segura shift. Aí faz retinho. Olha só. Então, o bulbo dilatou desse tanto. Isso aqui, ó, delta V do recipiente. Coloca aqui, ó, delta R, tá? Mas o líquido ele dilata mais. Por isso que ele vai aqui pra cima, ó. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Deixa eu colorir aqui bonitinho. Não, colorir no quadro não é fácil. Isso aqui é mais difícil, velho. Eu gostava de colorir quando eu era criança, tá? Então, ó, esse tantinho aqui, ó, que subiu, o que você pode falar dele? Ele é exatamente quem? O aparente, porque parece que subiu só esse tantinho aqui, né? Só esse que dilatou, mas não. O líquido dilatou o quê, na verdade? Total. Então, esse aqui, ó, é o delta V aparente, AP, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, o que seria a dilatação total do líquido, ó? Delta V do líquido. Seria o tanto que o bulbo dilatou, seria o delta VR, né? Do recipiente, mais o quanto que subiu. Mais delta V aparente. Tranquilo? Aí tem as questões. Ó, vai perguntar assim, ó, qual que é a altura atingida e tudo mais, tá? Ah, professor, tem uma pergunta aqui boa também. O capilar, o que é o capilar? Essa partezinha aqui, ó, de cima, né? Não dilata, não? Dilata. Só que qual que é o problema do capilar? O problema do capilar é que a massa dele é muito pequenininha. Então, a dilatação dele seria o quê? Superficial. Delta S igual a S0. Aí você vai ver que a área dele é muito pequenininha também, então não dilata. Tem até uma questão do ITA, lógico que eu não vou fazer com vocês aqui agora, mas que ele vai falando assim, ó. O capilar dilata também, sei o quê. Só que aí você vai fazendo as continhas, você vê que é tão pequeno, mas tão pequeno que não influencia na conta. Tipo, é como se o volume dilatasse de 100 centímetros cúbicos, enquanto que o volume aqui ó, do capilar daria 0,001 centímetro cúbico. Aí você fala, velho, nem cosquinha fez. Então, o capilar a gente considera que nem dilata não, tá? O capilar tem pouca massa, então não dilata. Perguntas? Professor, VR ali é de quê? É do recipiente. Vou colocar aqui, né? Acho que só colocar o negocinho fica ruim, né? Então, delta VR recipiente. Delta V. A P é o aparente. É o que subiu aqui, ó. Tá vendo? Tá. Como é que faria para calcular isso aqui, então, professor? Uai. Você sabe o tanto que vai aumentar de temperatura, sabe o tanto que vai dilatar. Ó. Se você quiser saber a altura, aqui dentro vai formar um sólido, tá? Ou seja, o volume que vai ocupar aqui, ó, o volume de um sólido. Qual sólido? Cilindro. Aí se você souber lá o volume que aumentou, para calcular o volume de cilindro, como é que é? Né? O volume de cilindro
área da base vezes a altura. A área da base é o quê? Πr ao quadrado, né? Vezes a altura, tá? Mas esse tipo de questão aqui não preocupa muito não, tá? Você tem que preocupar em entender o que está rolando aqui, ó, conceitualmente. Tá? Essa aqui é a ideia, então, ó, de dilatação aparente. Tranquilo?